Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Daí Jogo, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo de história, né? Dessa vez vai ser uma história, né? Uma lenda que eu consegui conhecer, né? Aqui morando aqui no interior de Sergipe, né? No sertão de Sergipe, que é a história de João Valentim, né? O lobisomem do sertão sergipano. Mas antes de começar o vídeo, né, eu quero pedir para todos vocês, né, que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam, ativem o sininho, né? E também que me ajudem, né? Me seguindo, né, nas minhas redes sociais, como Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e o Twitter. Que participem também, né, do meu grupo do WhatsApp, né, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários. E peço também, né, que todos vocês, né, assistam esse vídeo, né, e qualquer outro vídeo do canal, do começo ao fim e na velocidade normal, né, para poder me ajudar na monetização. Porque eu preciso de 4.000 horas, né, dentro de um ano, e se vocês me ajudarem, né, vai acabar sendo muito mais fácil, né, de bater essa meta, né, de monetizar o canal ainda esse ano. Então vamos lá, né, vamos para a história de João Valentim, o lobisomem do sertão sergipano. A primeira coisa que nós vamos passar, né, é sobre o nascimento, né, de João Valentim. Ele nasceu, né, na cidade de Aquidabã, aqui em Sergipe, né, que basicamente que é uma cidade, né, pequenininha aqui em Sergipe, e ela tem, né, esse nome, né, porque vem da língua indígena, né, que Aquidabã quer dizer, né, terra entre rios. E como ela fica, né, numa região entre em meio a alguns rios, né, então aconteceu, né, que ela recebeu esse nome, né, esse nome vem de origem indígena. E ele nasceu nessa cidade, né? E ele faz parte daquela lenda, né? Onde muita gente fala que depois de 7 filhos, né? Mulheres, se o oitavo nascer um homem, né? Das suas irmãs tem que batizar, né? Uma das suas irmãs mais velhas tem que batizar esse menino, porque senão ele vira lobisomem, né? E aconteceu, né, que a família dele tiveram 7 filhas meninas, né, e depois nasceu o João Valentim. Então muitos dizem, né, que esse negócio dele ser lobisomem vem dessa meio que maldição que muita gente fala que existe, né, de ter 8 filhos, né, e o 8º filho, né, ser um filho homem depois de várias filhas mulheres. Eu até já conheci, né, uma família que tinham 8 filhos, não era mais, ou era mais de 8 filhos, que aconteceu a mesma coisa, né, que os 7 primeiros foram mulheres e depois nasceu um menino. E eles falaram que não acreditavam muito nessa lenda, né? Mas por via das dúvidas, botou, né, uma das irmãs, né, para batizar o menino, né? Para não correr esse risco. Então é uma lenda, né, que existe bastante, né? E é uma coisa, né, muito difícil de acontecer, né? Principalmente hoje em dia. E antigamente também, né? Mesmo que tivesse muitos filhos, né? Ter 7 filhos mulheres para depois ter um filho homem é uma coisa, né, bem difícil de acontecer. Então por isso que a gente não vê tanto lobisomem por aí, vamos dizer assim. E a história dele, né, que ele nascendo em Aquidabã, né, ele se instalou em Sergipe, em Monte Alegre, né, que é um pouco mais longe de Aquidabã, porque ele fazia serviços, né, como vaqueiro, né, ele trabalhava como vaqueiro em algumas fazendas. E uma das coisas, né, bem interessante é que ele não escondia o fato, né, ele falava para todo mundo, né, que ele tinha esses tais poderes e podia se transformar, né, em lobisomem. Então vamos, né, para falar os poderes dele, né. Os poderes dele, né, são bem interessantes porque, basicamente, né, ele tinha revelado, né, que ele tinha poderes, né, tanto como humano como criatura, né, após transformado. Muitos diziam, né, ele dizia que se conseguia virar até 7 animais, né, alguns meio que a gente não consegue, né, saber ao certo quais são esses 7 animais, né, porque muita gente fala, alguns falam uns, outros falam outros, sei que basicamente, né, os que são batido martelo, que ele sabe se transformar, seriam cachorro, né, onde ele se transformava num cachorro grande, de coloração preta, né, e olhos vermelhos. Ele também conseguia se transformar em um gato rajado, em um burro também, e muitos diziam, né, que ele podia se transformar também em coruja, né, uma ave, e também em um porco. E outra coisa também que tinha que acontecer, né, é que falavam, né, que toda noite, né, ele tinha que correr 7 cidades, né, para não ficar transformado para sempre, né, em uma criatura. E uma coisa que é bem interessante, né, é que correr essas 7 cidades
passar durante 7 cidades, né? É o mesmo número de cidades, né, que temos aqui no sertão sergipano, né? Tem a região, né, que é conhecida como sertão, e tem 7 cidades. Que essas cidades seriam, né? Nossa Senhora da Glória, que é a cidade que eu moro, né? Poço Redondo, Canidé de São Francisco, Porto da Folha, Feira Nova e Monte Alegre, né? Que é a cidade onde ele morava. E também, né, falar a verdade, assim, para quem não me conhece, né, eu morava em São Paulo e vim morar aqui em Sergipe e sempre falava, eu sempre vi algumas pessoas falarem, né, sobre os lobisomens e falavam, né, que ele tinha que correr ou durante, passar em frente de 7 igrejas, né, para não ficar transformado para sempre, ou, ou 7 cidades, né? Então é uma coisa que eu vejo muito nas lendas aqui sergipanas e nunca vi, né, falar em outras lendas, né? Pode ser até que tenha, né? Mas aqui em Sergipe tem muito isso, né, de o lobisomem ter que correr 7 cidades ou passar em frente, né, de 7 igrejas. E uma coisa também, né, que era muito interessante, né, é que quem já viu, e ele também dizia, né, que ele se transformava em um animal por completo, né, porque a gente tem a figura da lenda, né, do lobisomem, que ele se transformava, né, como se fosse um animal antropomórfico, né, metade ser humano, metade criatura. Mas não, ele conseguia se transformar por inteiro, né, nesse ser, nesse animal. E outra coisa também, né, que ele tinha, né, falavam, né, que ele tinha poderes, né, sobre humanos também, quando estava na forma de humano, onde ele dava conselhos, né, e também conseguia fazer animais, né, se recuperarem, né, de doenças ou algum ferimento, e também, né, ele sempre conseguia falar alguma coisa, né, alguém perdia um animal, né, sumiu 2 vacas, 3 vacas, falava lá com ele, falava, a vaca está por tal lugar, e sempre ia lá e achava, né. Então muitos diziam, né, que ele tinha, né, um poder sobrenatural também na forma de homem, né. E também ele dava muitos conselhos pro pessoal, né. E uma coisa também que muitos falavam, né, que ele abraçou para si, né, essa ideia de lobisomem. A gente não sabe realmente, né, se ele se transformava ou não, mas ele abraçou essa ideia e deixou as unhas crescerem, virou uma pessoa, né, que falava, né, que se transformava. Então ele abraçou essa ideia, né, de que ele era um lobisomem também. A gente não sabe se realmente ele era, né, porque não dá pra gente provar, mas temos essa coisa que ele mesmo falava que era, né, ele virou aquela criatura, né, que assustava o pessoal, né, falando que ele era esse próprio lobisomem, né, e deixando suas unhas crescer, tipo um Zé do Caixão, né, e contando, né, que ele era essa criatura. Então nós temos também alguns acontecimentos, né? Até no YouTube mesmo, né? Tem algumas reportagens de algumas pessoas, né? Falando, né, que eles já se encontraram com ele, né? Na forma de animal. Tem um bem interessante, né? Porque antigamente não tínhamos luz elétrica, né? Quem saía até mais tarde tinha que passar por escuro, entre outros lugares, né? E onde um senhor, né? Que hoje é senhor, mas no tempo era mais jovem, ele estava passando e viu um cachorro amarelo, né? O perseguindo. Então esse cachorro, né? Apareceu um cachorro preto com os olhos vermelhos e ele conseguiu afugentar, né? Esse cachorro amarelo. E no outro dia, né, ele encontrou o senhor João Valentim nas ruas e o João Valentim falou, né, que ele estava, sem ter encontrado ele, né, falou que ele estava andando, né, muito tarde da noite. Falou assim, é perigoso você ficar andando muito tarde da noite. Aí o cara se assustou, né, porque como é que ele sabia que ele estava andando tarde da noite? E ele falou, né, que era ele, aquele cachorro preto, né, com os olhos vermelhos que ele viu era ele. E que outro lobisomem que iria fazer mal para ele, ele acabou afugentando. Tem também muitos relatos de que ele assustava muitas mulheres, né? Muitas mulheres que iriam namorar à noite, né? Porque ele falava, né? Que tipo assim, mulher direita não podia sair tarde da noite para namorar, né? É uma coisa, né? Um pensamento um pouco mais do passado, né? Mas pela idade do senhor, né? É até entendível de pensar desse jeito. E ele sempre assustava, né? Apareceu o cachorro, apareceu mulheres, né? E ele sempre no outro dia encontrava as mulheres e falava, né? Falava tá andando muito tarde da noite, hein? Qualquer dia eu vou passar e transformar para te assustar. E outra história também bem contada, né? De homens, né? Que também saíam, né? Para namorar, atrair as esposas, né? E era sempre assustado, né? Por um cachorro negro também, na região de Monte Alegre também. Mas diz que ele já foi visto, né? Em várias dessas cidades, como Canindé, Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória, né? Passava mediava por todas essas cidades do sertão sergipano. Outra coisa também, né, que muitos falam, né, foi de uma história de uma mulher, né, que um dia, né, foi trabalhar, que seriam
fateiras, né, como o pessoal chama por aqui, que seria pessoal, né, que corta as vísceras dos animais, né, que muita gente se alimenta disso, né, tripas, faz sarapatel, essas coisas, né, buchada. Então eles foram trabalhar de madrugada, né, quando geralmente matava o animal, né, para estar mais fresco, e apareceu um gato rajado, né, muito grande, e deu um tapa, né, na bunda da mulher, que se assustou, né, e todos eles correram, né. E no outro dia, né, ele falou com a mulher e falou assim: vocês estão indo trabalhar muito à noite, né? Perigoso, né? Eu dei aquele tapa só para assustar vocês. E, tipo, essas coisas, né? Esses acontecimentos, ele nunca era visto, né, nesse local, só era visto, né, esses animais. Então, muita gente falou, né, que ele era lobisomem mesmo, né? Porque não tinha como ele saber. E agora vamos, né, para o fim da história de João Valentim, né, como se deu a morte dele, né. Muita gente pode pensar, né, que ele acabou morrendo, né, por ser lobisomem, alguma briga, né, alguém poderia querer terminar com a vida dele e tal, mas não, nada disso aconteceu. O que aconteceu, né, foi que ele já estava muito idoso, né? E ele se mudou para Aracaju, para morar na capital, né? Porque aqui era o sertão onde ele morava, né, em Monte Alegre, é um sertão sergipano, tipo assim, e tem muitas coisas que eles fazem em outras cidades, né? Como mercados maiores, hospitais, essas coisas assim. Então ele se mudou para Aracaju. E aconteceu, né, que ele estava lá andando, né, atravessando a rua e acabou sendo, né, atropelado. Então ele morreu, né? Não foi de nenhuma forma, né, sobrenatural e nenhuma briga por causa desse negócio dele virar lobisomem. E foi sim por ele, né, ser atropelado, né, na cidade de Aracaju. Então essa é a história, né, de João Valentim, né, uma história que intriga bastante o pessoal, né, do Alto Sertão, do Sertão Sergipano, né, e isso chama bastante atenção, né, porque muitos dizem, né, que tem muitos que eram da época, que viviam com ele, né, tem certeza, né, que ele poderia, né, que ele era lobisomem e que fazia essas coisas, né, porque muitas coisas aconteciam, né, sem explicação, de ele não estar no local, né, e saber tudo o que aconteceu e só ser visto nesses animais, que seriam, né, que além da lista, que ele se transformava em 7 animais, mas a gente, de certeza, a gente sabe que, já ouviu relatos dele falar que virava porco, coruja, burro, gato e cachorro, né, que o gato e cachorro seriam, né, as mais comuns deles se transformar, um gato grande rajado e um cachorro, né, negro com os olhos vermelhos. Então é isso, galera. Esse era o vídeo, né, que eu queria trazer pra vocês, né, mais uma lenda aí pra vocês assistirem. Quem puder, curte, comenta e compartilha, se inscreve no canal. E se puder dar uma força, galera, nas minhas redes sociais, eu vou ficar bastante agradecido. Então é isso, galera. Daí jogo.